Boa noite, meu querido irmão. É um prazer, um privilégio estar com você para mais um culto, um momento em que nós estamos diante de Deus. Por isso eu quero neste momento cumprimentar você com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noite de celebrar um culto especial, o culto que antecede o nosso Natal, culto super especial. Você está vendo essa árvore aí, símbolo do Natal, mas acima de tudo é o símbolo do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. No Natal, nós comemoramos o nascimento do Messias que nos salvou naquela cruz. Por isso quero convidar você, nesta noite, a adorar o Senhor junto com os nossos irmãos. Antes de mais, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Vamos estar lendo juntos esse Salmo e aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo nos convida a parar diante de Deus e confiar plenamente na sua justiça, na sua palavra. Nos convida a ouvir os conselhos da palavra de Deus, a ouvir a mensagem, a boa nova de que Jesus nasceu, e que essa boa nova possa reger a nossa vida, nosso dia, em todos os momentos. Eu quero convidar você neste início de culto a fechar os teus olhos e orar, confessando os seus pecados e pedindo que o nosso Deus nos perdoe e nos dê a graça de adorá-lo nesta noite de culto. Vamos orar neste momento? Pai amado e Pai querido, nós te louvamos por esta noite, te louvamos por este culto especial de Natal, por esse culto que seremos ministrados sobre o nascimento de Jesus, o nascimento desse menino que salvou nossas vidas. Nós estamos diante da sua palavra, que nos diz que somos bem-aventurados quando não andamos nos conselhos do mundo, dos ímpios, mas ouvimos o conselho da tua palavra. Que a tua palavra vá dentro do nosso coração para transformar, para mudar completamente. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos ao Senhor que nos ajude a vivenciar o teu querer e a tua graça. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Quero convidar você a cantar conosco o hino 19, Rei Sublime. Vamos estar cantando este hino e após o hino, estar louvando ao Senhor com cânticos. O Rei Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo
Amados irmãos, estamos num tempo de intercessão. Eu quero convidar você na sua casa hoje a orar primeiramente pela sua família. 2020 foi um ano muito complicado, mas nós cremos no cuidado de Deus e sabemos que Deus está conosco. Por isso, neste momento, eu quero pedir a você, cristão, que ore pela sua família e inclua também os missionários, os irmãos que se encontram enfermos na sua oração. Vamos orar ao nosso Deus juntos. Amado e bondoso Deus, queremos agradecer por 2020 e louvamos ao Senhor, porque o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Eu quero pedir tua bênção sobre as nossas famílias, que o Senhor visite os corações daqueles que ainda não te conhecem, que a luz do seu Filho que nasceu adentre os nossos corações, transformando e abençoando. Ó Pai, que nosso lar, nossa família, seja um lugar onde as pessoas possam encontrar-se com Jesus. Abençoe cada família, cada lar que está neste momento participando deste culto online. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe. Eu quero pedir ao Senhor que derrame a tua graça sobre nós. Abençoe também os nossos missionários, bem como as suas famílias. O Bíblia, a Patrícia, o André Guesca, sua esposa, o Fábio, a Esther, e tantos outros missionários espalhados pelo mundo que têm dedicado as suas vidas a proclamar o teu reino e a sua vontade. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe, que os guarde de todo mal, que os livre de todo mal e supra todas as necessidades. Que o seu trabalho possa ser frutífero na casa de Deus. Abençoe os nossos irmãos que estão enfermos e, ó Pai, segundo a tua vontade, cura segundo a tua vontade. Estabelece o teu reino, Pai, nas suas famílias. Estabelece a tua vontade na nossa casa. Nós oramos assim em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Essa é a nossa esperança, que nós não estamos perdidos em meio a tudo que acontece. Nós temos a confiança que Deus irá nos buscar, que Deus está conosco, mesmo quando as nuvens continuam cinzas. Nós temos esperança que esse Deus está conosco. Ele nos deu a vida pela cruz. Nós esse dia adoramos por isso. Yeah.
Jeremias 9. Vamos ficar em pé, queridos, para lermos o texto da palavra de Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, quando se alegram na ceiva, ou como exultam quando repartem os seus despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, nós oramos e pedimos a tua bênção por essa palavra nesta noite. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor promova a tua glória no meio da tua igreja, que venha ao encontro das nossas necessidades nesta hora. Entregamos nas tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Você que é mais antigo, como eu, Cavique, recorda o Natal, quando nós comemorávamos, quando criança ainda, lá com os 10 anos. Eu sou do século passado. Eu nasci em 1952. E se eu tivesse dormido esse tempo todo, e acordado agora e pensar no Natal de hoje, seria algo muito estranho. Porque o Natal transformou-se numa festa de confraternização, de encontros familiares, que agora o Dória diz que está proibido. Mas é assim. Das idas no shopping, de ver o Papai Noel agora também está sendo um Papai Noel eletrônico, não tem contato, de tirar fotos com as renas e tudo mais. É assim o Natal. E o que a gente percebe é que o Natal é totalmente diferente daquilo que Deus estabeleceu como celebração do nascimento
de Jesus Cristo. Esse nascimento que já foi profetizado pelo profeta Isaías, percebe que Isaías nasceu há mais de 700 anos antes da morte de Cristo, e que ele está falando de um fundo histórico dos medianitas, da opressão do povo que vivia ali numa região. Ele já estava profetizando o nascimento de Jesus. Então, se nós ficarmos baseados numa celebração apenas, nada contra, irmãos, nada contra, nada. Já participei de festas na igreja na minha época, já vesti de anjo. Eu só não vesti de galo, mas de anjinho. Eu cantei no Natal, as crianças vão cantar aqui no sábado, cantava as músicas e tudo mais. Gostava muito do Natal, porque era um dia muito especial para nós, que éramos um pouco abaixo da linha da pobreza. Era o dia que a gente ia comer um macarrão com taubaína, e agora é tubaína, mas naquela época era taubaína, e se alimentar bem, e esperar os parentes trazerem alguns presentes e tudo mais. Mas como ocorreu a celebração do Natal após o nascimento de Jesus? Muito diferente. Até os anos de 1500 da Reforma, por exemplo, Calvino não aceitava de forma alguma que celebrasse o Natal, que parasse. Teve Natal que ele pregou em Ezequiel e tudo mais. Nada contra a fraternidade, a confraternização e tudo mais. Mas eu acho que nós perdemos um pouco o sentimento mais profundo da vida, que foi o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdemos isso. E nós não celebramos mais aquele que veio, que nasceu, que cresceu, e morreu, e ressuscitou, e voltará um dia. Nós perdemos isso. E o profeta Isaías nos leva a uma reflexão um tanto mais diferenciado nesta noite. O que ele está dizendo aqui? Para a terra que estava aflita, a terra que estava na obscuridade, algum tempo Israel teve um abandono de Deus. Teve épocas que não se levantavam mais profetas. Teve época que eles rebelaram contra o Senhor, e Deus permitiu que os inimigos invadissem a nação, assolassem e os levassem até o cativeiro, a escravidão. Isso ocorreu. E era promessa do Senhor que, se eles permanecessem fiéis, Deus permaneceria fiel com eles. Mas se eles debandassem, se eles saíssem daquela vocação da qual o Senhor os chamou lá do Egito, Deus também os abandonaria. E ele estava ali na terra de Zebulon, na terra de Naftali, a terra do Jordão, Galiléia dos gentios. Eles estavam vivendo numa pobreza e um desprezo muito grande, muito grande. Eles estavam sob o domínio dos medianitas. Juízes capítulo 7 e 8 nos fala que Deus levanta Gideão para libertar, para tirar esse povo da escravidão, do poder, do tacão dos medianitas. Eles plantavam as suas roças, seus milhos, as suas comidas, e eles vinham e levavam tudo.
Então eles estavam oprimidos, desgraçados. E aí então esse texto maravilhoso nos mostra algumas verdades para nós. Primeiro, que o nosso sentimento de Natal deve trazer uma esperança para o nosso coração. Mesmo que tenhamos um sofrimento grande, como nós podemos ver aí em muitos países, o povo vivendo na miséria, na fome. E o Natal deve trazer para nós uma esperança no coração. Diz que o povo que andava em trevas. Que trevas? O povo que andava em trevas. Não era o desprezo somente de Deus, mas era o poder avassalador de Satanás, o inimigo das nossas almas. E ele está dizendo que Jesus viria para nos libertar deste poder de Satanás, deste poder. Por isso que a palavra de Deus nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles não estavam oprimidos somente pelo poder opressor dos medianitas, mas eles estavam oprimidos pelo poder de Satanás, o poder deste mundo, o poder que opera, e que a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, poder que opera. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou. E algumas pessoas podem falar assim: pastor, eu prego o evangelho, eu falo do amor de Deus para as pessoas, parece que elas estão com os ouvidos tapados, elas não ouvem, elas não conseguem ouvir. Claro, o Deus desse século, Satanás, cega-lhe os olhos para que eles não entendam. Por isso que eles andam em trevas. Mas sabe que como nós tratamos hoje esse movimento nesse mundo espiritual? Sabe que nós tratamos esse movimento nas regiões celestes? Nós tratamos com diplomacia. Uma hora Deus vai fazer. Uma hora Deus vai mudar. Uma hora isto vai acontecer. Sim. Mas para essa hora, nós temos que nos curvar, nos dobrar de joelhos diante do Senhor, se envergar diante da presença dEle, para que Ele converta esses corações, para que Ele traga luz, para que eles vejam, para que eles consigam entender que eles estão nas trevas, estão obscurecidos em seu entendimento. 1 João 2,11 diz: mas aquele que odeia o sermão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João faz uma comparação de odiar o irmão, se você não, como que você fosse um filho das trevas. Filho das trevas. E Jesus disse isso aos filhos, aos que diziam filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Então as trevas vai nos cegando, e nós vamos trocando os princípios
inegociáveis de Deus por coisas banais e vamos vivendo nessa região das trevas, Em João 9:39 diz assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não vê, vejam, e os que não vê, sejam cegos. É muito interessante quando você vai lendo o livro de Mateus. O livro de Mateus, ele nos mostra um momento em que Jesus está pregando e as pessoas não estão ouvindo. Os escribas, os fariseus, os religiosos estão questionando e ridicularizando Jesus Cristo. E aí então ele começa capítulo 13 a falar por parábolas. Fala da parábola do semeador, da parábola que a semente a entre espinhos, entre pedras, a semente que caiu à beira do caminho, mas a semente que caiu em terra fértil. E aí os discípulos foram perguntar: mas por que o Senhor está fazendo isto? Se o evangelho era tão claro, desde quando o Senhor começou a pregar a partir das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Então Jesus diz: é porque o coração deste povo está endurecido, para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, para que eles não sejam curados por mim. Não sejam curados por mim. A partir desse momento de Mateus capítulo 13, dá a ideia que o reino de Deus se fecha para os judeus e o reino de Deus se abre para os gentios, porque eles negligenciaram a palavra de Deus por causa do Deus desse século. E o Deus daquele século deles, da época, da contextualização, não era o Deus hoje do dinheiro, da riqueza, mas era o Deus da religiosidade. Era o Deus de que eles eram santos, perfeitos, e eles dominavam os céus. Eles tinham os céus. Eram herdeiros dos céus. E Jesus está dizendo: vocês não vão receber. Vocês não vão receber este céu. Vivendo nas trevas, Deus resplandece a luz. Por isso que está dizendo que, além do Jordão, Galileia dos gentios, o evangelho vai entrando de uma maneira soberana, de uma mulher que sai de longe, chamada mulher cananeia, e que vem trazendo uma filha que está tremendamente endemoniada. E que Jesus dá uma resposta, parece até estúpida a esta mulher: não é justo eu dar da mesa a não ser aos filhos de Israel. E ela disse: Senhor, o que cai dessa mesa, os cachorrinhos também se alimentam. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande como esta, porque esta também é filha de Abraão. De onde ela vem? De uma região que não é o domínio judeu. Ela não tem uma descendência judaica. E Deus está dizendo: vem para a mesa. Vem para a mesa. Galileia dos gentios. Entra para participar da mesa. Então o Natal nós devemos celebrar como uma esperança no coração de que nós estamos em trevas e vimos a luz. E vimos a luz. Resplandeceu a luz. Começamos a enxergar. Pudemos ver agora a salvação. Fomos encontrados. Estava perdido e fomos encontrados. Como alguém perguntando ao cego de nascença quando foi curado, e eles questionando teologicamente: por quem te curou nesse dia? Quem te fez isto? Ele disse: eu não sei.
De uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Vejo que Deus fez uma obra maravilhosa no meu coração, na minha vida. Natal é tempo de celebrar a salvação que Jesus Cristo nos deu através do seu Filho amado, e que nós andando por este mundo nas trevas, Ele dissipou as trevas e resplandeceu a luz, e podemos enxergar a vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Segundo lugar, é o Natal, um estado de morte para a vida. Vai falar isso no Natal? Oh, é dia de morte, não é morte lá do Peru que morre na véspera, mas é morte espiritual. E aqueles que andavam em trevas viam a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte. Há duas formas de entender isso. Primeiro, viver na sombra da morte é viver debaixo de um sofrimento intenso. Por isso que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me consolam. Eles estavam esperando uma consolação, mas a morte também é uma morte espiritual. É a morte para as coisas celestiais, que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 11. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivifica os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Habita em vós e pelo Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo que nós estamos condenados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos deu a vida, nos ressuscitou, e estando nós mortos em nossos delitos de pecados, Paulo falando isso aos Efésios capítulo 2, estando nós ainda mortos em nossos delitos de pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estávamos mortos, e Deus nos ressuscitou. Deus nos trouxe a vida. Deus nos regenerou. O que ele disse a Nicodemos, você vai ser regenerado, não é voltando para um novo nascimento no ventre da sua mãe. Porque você vai continuar carne, você vai ser regenerado pelo sopro do Espírito de Deus, pelo vento de Deus, que vai lhe encontrar. Vai lhe encontrar. E você pode nascer de novo. Aqueles agora que estão em Cristo se tornam novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Mas pastor, explica aqui. Se eu recebo a Cristo, eu vou morrer assim mesmo? Vai morrer assim mesmo. Porque você carrega consigo a geração ainda de Adão. Homem. A geração adâmica. Mas você carrega agora consigo a geração de Cristo. Se Adão morreu, nós também morreremos um dia. E eu não faço muita questão não, que demore lá uns 30 anos, pode ser. Mas quando Cristo ressuscitar, eu ressuscitarei com Ele, para viver eternamente
com o Senhor. Dá um glória a Deus aí, Luiz. Nós estaremos com o Senhor. Então Cristo prometeu a vida, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando na região da sombra da morte. Ele agora nos dá vida, juntamente com Cristo, e pela graça nos fez salvos. Então o sentimento do Natal é reviver. Sair do estado de morte para a vida. As nossas festas devem ser celebradas como: eu estava morto, agora estou feliz, porque Jesus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Eu me tornei nova criatura, eu nasci de novo. Eu agora estou na relação de filho de Deus. E eu tenho a certeza, a convicção de que eu vou reviver, não somente aqui, mas também após a morte, quando eu ressuscitar. O que Isaías está nos dizendo é que esse povo que andava em trevas, eles recebem dois benefícios de Deus, através de Cristo. Eles veem a luz, e eles saem da região da sombra da morte, na esperança de que eles ressuscitarão. Mas Cristo não tinha nascido. Como é que explica isso? Jesus não tinha nascido. E ele está dizendo um tempo bem anterior a ele. Mas lá no capítulo 53, quando ele olha para a cruz, Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, ele está dizendo: ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo estava sobre o seu corpo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus pensou em mim e pensou em você. Em pleno século, em pleno ano de 2020, pensou em mim e pensou em você. Pensou nessa pandemia que está sendo uma peneira para muitos. E pensou no evangelho que vai continuar salvando vidas. Ele pensou em nós. Ele pensou em nós. Então a mensagem é reviver. Não seria nada errado você mandar uma mensagem de Natal e dizer: reviva em Cristo, esperança da glória. Terceiro lugar, o sentimento do Natal é também de paz e alegria. Quando os pastores foram incomodados com a visita dos anjos, ele traz boas novas de grande alegria. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O sentimento dos magos, em Mateus 2, 10, 11, e vendo eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa onde Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, abriram seus tesouros, ofertando-lhe ouro, incenso e mirra. Alegria. Alegria que nós vivemos porque somos filhos de Cristo, somos filhos de Deus, nascidos em Cristo Jesus. Que o apóstolo Paulo nos ensina que essa alegria, e o Deus da paz vos dê esse consentimento de alegria no coração, alegrar-vos no Senhor, não essa alegria produzida por um teatro, por uma TV, ou por piadas e etc, etc. É uma alegria que está lá dentro do coração, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Estamos a certeza
de que nós recebemos o Salvador do mundo, Cristo Jesus. Temos Jesus em nossas vidas. Isso faz toda a diferença. Somos filhos de Deus. Temos uma promessa de eternidade. Temos esperança no coração para vivermos os nossos dias, ainda que sejam dias de lágrimas, sejam dias de dores, sejam dias de perdas. Perdas. Quantas pessoas já se foram aí com esse Covid? Com esse Covid. Então, o pastor Rick hoje estava brincando lá, ele foi encontrando os pastores presbiterianos que já foram pelo Covid. Eu falei, está amarrado, em nome de Jesus. Sai daqui. E muitos que perderam. Mas quantos se perderam também nas guerras? Quantos se perderam e foram embora por causa da fome, da miséria? Quantos? Então a morte nós temos que encará-la com naturalidade, porque nós não somos daqui. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando nessa terra. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra para habitar para sempre com o Senhor. Por isso, o sentimento do Natal deve trazer paz e alegria. Mas não é essa paz que os cartões de Natal, todos eles trazem. Que seja, que você tenha muita paz e muita, enfim, mas é a paz do Senhor. A dar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Receber alegria, com alegria no coração, de que nós pertencemos a Cristo, embora as coisas estejam distantes de nós, as nossas expectativas, tudo que nós passamos, o sofrimento, a dor. Eu estou com uma irmã na UTI, já tem quase que um mês. Quase que um mês. E a família alimentando, vamos continuar orando. É claro, Deus é soberano. Deus é soberano. Mas sabendo que Deus pode intervir. Deus pode intervir. Mas segundo o querer e a vontade dele. E o querer dele. E o querer dele às vezes não é fácil, irmãos. Não é fácil. Quando Jesus mostrou isso a nós, é quando ele estava no Getsemane. E essa palavra Getsemane é o lugar da moenda, aonde eles faziam o óleo do azeite ali, moía o azeite, a azeitona para fazer o óleo. E ele estava ali orando, com angústia na alma tão grande. Os discípulos começaram a ajudá-lo na oração, mas logo ficaram sonolentos, foram dormir. Mas ele se angustiava. E a palavra de Deus narra que ele suava. E tinha gotas de sangue. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível evitar essa morte, o Senhor pode passar. Todavia, faça a tua vontade. Submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus era cravá-lo numa cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Glória a Deus. Eu sou perdoado por causa desse dia em que Jesus submeteu a esta vontade soberana, que diz lá a palavra de Filipenses que ele esvaziou-se.
e esvaziou-se do próprio Deus. Vindo com duas naturezas distintas, agora esvaziou-se do próprio Deus. E na carne ele recebe toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, e morre por nós, se fazendo um justo morrendo pelos injustos, para que nós possamos encontrados dignos de ser filhos de Deus. Isso não é um motivo de alegria? Isso não é um motivo de paz no coração? Não é um motivo de você, neste Natal, parar um pouco com a sua família e antes lá da refeição, agradecer: Deus, obrigado, obrigado, porque eu não estou comemorando esse Natal nas minhas orgias, nas minhas glutonarias. Estou comemorando porque o Senhor nasceu, o Senhor veio, o Senhor me salvou, o Senhor me amou, e o Senhor vai me levar para a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E por último, queridos, se o Natal é um motivo de alegria, de paz, é um sentimento de reviver, é um sentimento de esperança, é também um sentimento de eternidade. Governo sem fim. O profeta Isaías já disse aqui: Pai da eternidade, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Esse conselheiro que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vem aqui, venha a este conselheiro, Deus forte, Deus que resiste todo o império, todos os poderes, os governos, os reinos estão nas mãos dele. Mas ele fala: Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o 7, para que o seu governo venha sem paz, para que o seu governo, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino, para estabelecer, firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, porque o zelo do Senhor fará isso. Sabe quando os Apocalipse tem vários cantos de vitórias do rei que está entronizado, do rei que está no trono, do rei que está governando, do poder deste rei, esse rei que nos tem em suas mãos, esse rei que nos tem o direito à vida e à morte, ele que tem o seu tempo, que o salmista já nos dizia: antes de eu nascer, tu já sabia de todas as coisas, já conhecia todos os meus dias, e todos eles já estavam contados e determinados. O Deus que sabe de todas as coisas, não há nada oculto. Ele disse: se eu subo aos céus, tu estás lá, se eu desço às profundezas dos mares, tu estás também. De onde me ausentarei do teu espírito? Deus que nos conhece a nossa profundidade. Quando chegarmos em casa e formos para o nosso aposento e colocarmos a nossa cabeça lá no travesseiro, tudo que passou durante o dia, tudo que pensamos, nada fugiu ao controle dele. Ele sabia de tudo e ele sabe de tudo. Mas além disso, irmãos, a parte mais triunfante é que o seu governo não terá fim. Nós estaremos para sempre com o Senhor, para sempre, e Ele governará todas as nações, todos os remidos do Senhor, todos aqueles que foram martirizados por causa do seu nome, todos aqueles que andaram em fidelidade, vão chegar diante do trono do Senhor, trono da graça, e receber: vinde bendito do meu Pai,
Vinde para viver, porque fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você padeceu no pouco, mas sobre o muito eu te compensarei. Entra no gozo do teu Senhor, e o seu governo não terá mais fim. Não terá mais fim. Você vive aí vendo a justiça fazendo isso, fazendo aquilo, os governos fazendo isso, fazendo aquilo. Um governo que reina paz, e é um governo eterno, e ele reinará para sempre e sempre e sempre. Aleluias. Glória a Deus. Bem, amados, chegamos ao final de mais um culto. Eu quero agradecer ao pastor Newton pela palavra que nos inspirou nessa noite a respeito de Jesus, aquele que nasceu, o nosso Salvador. Que Deus abençoe o pastor Newton, assim como o pastor Rickson, que tem abençoado nossa igreja com palavras tão inspiradoras. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Koinonia na cidade de São José dos Campos. Eu quero agradecer pela sua vida, pedir que Deus abençoe você e desafiar você. Nessa semana que antecede o Natal, tire um tempo para orar, para buscar o Senhor em família, como igreja, busque ao Senhor em todo o tempo, faça a vontade de Deus. Quarta-feira teremos nosso estudo bíblico e domingo pela manhã nossa escola bíblica dominical. Tempo para você buscar ao Senhor e crescer nesses tempos de comemorações também. Não deixe de buscar ao Senhor. Domingo que vem o culto normalmente aqui na nossa igreja, tanto online quanto o culto presencial na rua Capitão Otávio Ramos 281. E após o culto transmitido, você pode assistir também o Momento Kids, que é um tempo para o seu filho aprender mais da palavra do nosso Deus. Invista tempo na sua família, invista tempo no seu relacionamento com Deus, com todas as ferramentas que a igreja tem lhe dado de maneira online, de maneira remota. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer também por você, amigo, irmão e irmã que tem dizimado e ofertado na casa de Deus. Que em nome de Jesus Deus possa abençoar suas finanças, seu trabalho e aquilo que você tem feito dia a dia. Não esquece, depois de ofertar e dizimar, na conta que vai aparecer aqui embaixo, não esquece de enviar o comprovante para o nosso irmão Leué, para que nós possamos juntos estar organizando também a parte administrativa da igreja. Que Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida, desejando você um feliz, verdadeiro Natal ao lado do nosso Senhor e Salvador. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos por esta noite de culto. Quero agradecer pelos meus irmãos que participaram dessa transmissão que nós fizemos aqui pelo YouTube. Pedimos, ó Pai, que os seus lares sejam derramados sobre eles a tua paz, a tua graça e o teu amor. Que a palavra que ouvimos adentre aos nossos corações, nos transformando e nos levando a ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Pai. Que nada venha a faltar, que neste momento de comemoração que teremos no dia 25, nas suas casas e famílias, eles possam lembrar do verdadeiro Natal, daquilo que realmente faz sentido para nós cristãos. Que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja e que eles tenham uma excelente semana debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe sua semana e um verdadeiro Feliz Natal.